Em 2019, o Glacier National Park retirou placas que previam o fim dos glaciares até 2020 e muitos pensaram que o perigo havia passado. Não tinha passado, porque a verdadeira crise nunca foram os próprios glaciares. É a dívida invisível de água que está se acumulando sob o oeste dos Estados Unidos, um colapso em câmera lenta que pode paralisar a rede elétrica do oeste, esvaziar reservatórios e deixar milhões de pessoas desesperadas na próxima década. Poucos estão atentos a essa crise. Analisamos registros do parque, relatórios internos e a pesquisa sobre as famosas placas desaparecerão até 2020 do Glacier National Park. Ao retirar as placas, manchetes apontaram a recuperação das geleiras, o que não era verdade. O modelo original de 2003 falhou e a correção revelou algo muito mais perigoso para cada cidade rio abaixo. Os cientistas voltaram em 2010 para verificar os dados. O que eles encontraram mudou toda a história. O gelo se desestabilizava mais rápido do que todos esperavam. A geleira Sperry, localizada no alto do Glacier National Park, é uma das massas de gelo mais monitoradas nos 48 estados contíguos dos Estados Unidos. Desde 2013, o Serviço Geológico dos Estados Unidos acompanha a geleira ano após ano através do seu programa de geleiras de referência. E todas as medições apontam para a mesma direção. A geleira está perdendo massa. A queda de neve já não repõe mais o que o derretimento do verão leva embora. O gelo está perdendo espessura em tempo real. Sperry agora é o termômetro para todo o resto no parque e os números mostram um cenário bastante sombrio. Em 1850, a região que se tornou o Glacier National Park tinha cerca de 150 geleiras. Quando o parque foi inaugurado, em 1910, a maioria delas ainda estava prosperando. Em 2015, apenas 26 ainda eram grandes o suficiente para serem consideradas geleiras. Os riachos que essas geleiras alimentavam já estão sentindo os efeitos. Eles ficam mais quentes e com menos água. Eles atingem o pico semanas antes do que costumavam. No lado de St. Mary do parque, a truta-touro, peixe que só vive em águas quase congelantes, agora é uma espécie ameaçada. E o dano também não para nos limites do parque. Agricultores rio abaixo estão começando a perceber a redução dos níveis de água chegando na estação errada, ano após ano. Registros de temperatura explicam por que isso ocorre. Desde 1900, o Glacier National Park aqueceu cerca de 1,3 graus Celsius, ou seja, 2,4 graus Fahrenheit, até 80% mais rápido do que a média global. A neve derrete pelo menos 2 semanas antes do que quando os primeiros modelos de geleiras foram feitos. As montanhas mudam de forma. As linhas de árvores estão subindo, avançando sobre prados alpinos que antes eram frios demais para sustentá-las. Até os vales sombreados que protegiam os maiores campos de gelo do parque agora estão esquentando. Essas bolsas de ar frio deram tempo às geleiras, mas essa proteção tinha um limite, e esse limite está desaparecendo. O próprio parque não quer falar sobre isso e há razões para isso. O número de visitantes chega regularmente perto de 3 milhões por ano. Folhetos ainda exibem geleiras e montanhas nevadas. Guardas florestais continuam indicando a geleira Grinnell na mesma trilha de 50 anos atrás. Mas os mirantes se aproximaram de onde o gelo costumava estar. Os cientistas que estudam o parque são muito menos otimistas. Dan Fagre, o pesquisador do USGS que liderou a modelagem original para o parque, passou anos alertando que a tendência está indo em uma única direção. Ele descreveu muitas das geleiras restantes do parque como pouco mais do que pequenos montes de gelo na paisagem. Porque a verdadeira preocupação nunca foi se a antiga previsão errou por alguns anos. É o que acontece quando as últimas reservas estáveis de gelo nas montanhas rochosas param de funcionar completamente. Uma geleira não é apenas água congelada parada em uma montanha. É mais como uma máquina. Ela captura a neve do inverno, mantém até a primavera e depois libera a água lentamente durante os meses mais quentes e secos. Esse timing é crucial. Quando o gelo afina muito, o sistema para. A neve ainda cai e ainda derrete, mas agora ela derrete cedo, em maio em vez de agosto, e desce rio abaixo de uma só vez. O volume total de água pode parecer o mesmo, mas a distribuição disso ao longo do ano entrou em colapso. E no oeste americano, o momento em que a água chega é tudo.
Isso já aconteceu com muitos dos corpos de gelo menores no parque. Eles ainda aparecem em fotos de satélite, mas não se comportam como geleiras. Para o SGS, eles estão estagnados. Embora pareçam iguais, agora funcionam de formas diferentes. As primeiras rachaduras surgem onde o sistema de água é mais frágil. E um exemplo notável aconteceu nos arredores de Babb, Montana, e ninguém quer falar sobre isso porque expôs o quão frágil todo o sistema realmente é. Em 17 de junho de 2024, o sifão do canal St. Mary se rompeu. O primeiro rompimento aconteceu às 8h45 da manhã. À tarde, ambos os tubos do sifão haviam falhado completamente. A erosão tinha entre 9 e 15 metros de profundidade. O canal estava transportando 600 pés cúbicos por segundo quando cedeu. As equipes do Bureau of Reclamation já sabiam que um dos tubos estava rachando. Eles estavam monitorando e esperando que ele aguentasse até o fim da temporada. Não aguentou. Substituir os sifões vai custar cerca de 70 milhões de dólares. O Congresso aprovou um pacote emergencial provisório e o estado de Montana acrescentou mais 26 milhões. No final de junho de 2025, a água já estava fluindo novamente antes do previsto. Olhe só o que depende desse único cano. O sistema St. Mary fornece cerca de 70% do fluxo do rio Milk em um ano normal, e até 100% durante anos de seca. Ele também fornece água potável para 18 mil habitantes de Montana e irriga mais de 140 mil acres de terras agrícolas. Isso equivale a irrigar 106 mil campos de futebol. A nação Blackfeet depende disso. Fort Belknap também depende disso, junto com 8 distritos de irrigação separados espalhados pela região. Então, quando o sifão falhou, não foi uma interrupção parcial, foi uma paralisação total do sistema. Durante toda uma estação de cultivo, a água parou de circular por uma rede em torno da qual tudo o rio abaixo havia sido construído. A barragem de desvio ainda está sendo reconstruída, com as obras se estendendo até 2028. Rio abaixo, o sifão Halls Coulee já está programado para substituição depois que engenheiros o identificaram como o próximo ponto provável de falha. Podem até ter consertado os canos, mas não solucionaram o problema. Apenas trocam elos velhos de uma corrente que segue sendo pressionada. E isso não resolve o problema da diminuição da água na cabeceira, porque o problema não é a infraestrutura rio abaixo, e sim o abastecimento rio acima. É o sistema de cabeceira do qual todo o resto depende. E essa fonte fica dentro de um parque nacional que ainda é tratado no imaginário público como um destino turístico, em vez de um sistema hídrico em colapso. O gelo vai persistir de alguma forma por décadas. Então, por que as nações indígenas e os distritos agrícolas já estão brigando por dinheiro emergencial? Por que eles estão remendando canos construídos quando Woodrow Wilson estava na Casa Branca? Você pode achar que isso é um problema de Montana, mas não é. Há um pico no parque chamado Triple Divide. Deixe um floco de neve cair em seu topo. Dependendo de qual lado da rocha ele cair, esse floco de neve acaba em 3 oceanos diferentes. A água que vai para o oeste entra no Flathead e por fim chega ao Pacífico. Indo para o leste, você chega ao rio Missouri, ao Mississippi e depois ao Golfo do México. Indo para o norte, o rio St. Mary leva a água até o Canadá e dali até o Ártico. Um cume, 3 oceanos. Isso mostra que o gelo do parque não atende só Montana. Ele abastece a rede elétrica do noroeste do Pacífico, a região tritícola dos High Plains e rios que cruzam fronteira internacional. Uma economia combinada que vale centenas de bilhões de dólares. A vertente do Flathead é a mais importante para a geração de energia. 3 afluentes o alimentam. O North Fork acompanha a borda oeste do Parque Nacional Glacier. O Middle Fork corre ao longo da fronteira sul. Ambos captam água do degelo diretamente dos campos de gelo do parque antes de se unirem rio abaixo ao curso principal do rio Flathead. O South Fork vem da região selvagem Bob Marshall, ao sul do parque, e ganha volume com um sistema de neve mais amplo. Tudo converge para o reservatório Hungry Horse, a apenas 15 milhas da entrada oeste do parque. A partir daí, a água se transforma em energia. A represa Hungry Horse abastece uma rede com 31 hidrelétricas federais em todo o noroeste do Pacífico. No topo desse sistema está a represa Grand Coulee, a espinha dorsal da produção regional. Mas a Hungry Horse não funciona de forma constante. Ela opera em regime de geração de pico.
Ela eleva a produção quando a demanda cresce nos meses mais quentes, final de julho, agosto e início de setembro. Essas são exatamente as semanas em que a vazão alimentada pelas geleiras costumava fazer o trabalho de estabilização nos bastidores. Agora, esse timing está mudando. O lado leste é diferente, mas também essencial. Esses fluxos irrigam fazendas de trigo, cevada e beterraba açucareira no norte das grandes planícies. Parte desse grão vai para os mercados canadenses. O Tratado das Águas Limítrofes de 1909 ainda controla como os rios St. Mary e Milk são divididos entre os dois países. Todo esse tratado parte do princípio de que os fluxos são mais ou menos estáveis, mas não são. Quando esse pico deixa de funcionar em plena capacidade, o prejuízo não fica restrito a um estado. Ele nem sequer fica restrito a um país. E existe outra camada nisso tudo que quase nunca é mencionada. A Administração de Energia de Bonneville, a BPA, vende eletricidade em 8 estados do Oeste. Ela obtém energia de um sistema hidrelétrico construído com a suposição de que o fluxo do rio é estável e previsível. Suas tarifas são estruturadas com base na produção esperada. Quando a produção é menor que o esperado, a BPA compra energia no mercado aberto ou repassa esse déficit diretamente às concessionárias. De qualquer forma, o custo recai sobre as contas das famílias. Ao mesmo tempo, a região tem atraído a demanda por eletricidade que mais cresce na América do Norte. Grandes centros de dados, incluindo instalações operadas pela Microsoft e pelo Google, foram construídos aqui por um motivo simples: energia hidrelétrica barata e confiável do sistema do Rio Columbia. Agora, eles ampliam a capacidade para cargas de trabalho de IA que exigem mais eletricidade. Ao mesmo tempo, o sistema que os alimenta está se tornando menos previsível. Tudo isso se conecta à mesma bacia. A mesma neve e gelo alimentam a rede do Rio Columbia, inclusive a água do degelo que antes supria a demanda no fim do verão. A demanda cresce enquanto a infraestrutura envelhece. A água de cabeceira que estabiliza todo o sistema está diminuindo constantemente. É aqui que a história deixa de ser sobre gelo e passa a ser sobre algo muito mais difícil de resolver. Quando o sifão de St. Mary falhou em 17 de junho de 2024, a água parou de correr, mas os direitos sobre a água não foram suspensos. Nenhum contrato foi anulado. O sistema funcionava perfeitamente no papel, enquanto o rio não. Essa diferença entre o registro legal e a realidade física é a parte mais perigosa, e quase ninguém está falando sobre isso. A regra que produz essa diferença é chamada de apropriação prévia. Primeiro no tempo, primeiro no direito. As reivindicações mais antigas têm acesso prioritário à água, garantido por registros judiciais e decisões administrativas, que remontam aos anos 1900, e até hoje elas ainda são tratadas como juridicamente vinculativas. Imagine 2 fazendeiros no mesmo trecho do rio St. Mary, no norte de Montana. Uma família registrou uma reivindicação de água em 1908. A outra chegou em 1962. Em um ano de seca, quando o rio fica abaixo dos níveis de que ambos precisam, a família de 1908 recebe toda a sua cota. A família de 1962 não recebe nada, nem uma quantidade reduzida, absolutamente nada. O sistema foi criado para garantir a certeza para os primeiros usuários e funciona, mas deixou uma coisa de lado. Ele não foi projetado para um rio que continua diminuindo ano após ano. Esses direitos foram criados quando o fluxo de verão era constante e o derretimento das geleiras garantia uma reserva sazonal segura. Sempre se achou que isso duraria para sempre, mas não durou. O gelo que antes estabilizava esses rios já não funciona como sistema de armazenamento. E quando o sistema físico não corresponde à documentação legal, as consequências são imediatas e desiguais. Os usuários com direitos mais recentes ficam sem água. Os usuários com direitos mais antigos veem isso acontecer da mesma margem do rio. Com faltas persistentes, o sistema se fragmenta mais. Usuários juniores contestam restrições no Tribunal de Águas. Os usuários com direitos mais antigos defendem sua prioridade. Processos judiciais podem durar anos. E enquanto o processo legal segue seu próprio ritmo, a disponibilidade física de água continua diminuindo enquanto isso. Montana não está sozinha nisso. Idaho, Wyoming, Colorado, Utah, Nevada e Califórnia seguem versões da mesma regra. O mapa legal do oeste americano
Foi criado para distribuir um recurso que se esperava constante. As tribos Grove Entry e Assiniboine em Fort Belknap passaram anos negociando direitos sobre a água ligados ao rio Milk. O acordo que eles estão tentando finalizar em 2026 é baseado em médias de fluxo de um período em que o derretimento glacial estava aumentando artificialmente a vazão do rio. A água sobre a qual essas médias foram baseadas já está desaparecendo. A doutrina Winters de 1908 garantiu às tribos reconhecidas federalmente direitos de água prioritários em relação à maioria das reivindicações estaduais. Em teoria, isso faz com que os direitos tribais estejam entre os mais protegidos do Oeste. Na prática, esses direitos são tão confiáveis quanto o rio com base no qual foram garantidos. E esse rio está mudando mais rápido do que qualquer acordo pode prever. O mesmo abismo entre alocação e realidade que está fragmentando Montana agora ameaça o maior acordo de água transfronteiriço da história da América do Norte. O Tratado do Rio Columbia regulou o controle de enchentes e a coordenação hidrelétrica em toda a bacia entre os Estados Unidos e o Canadá por décadas, sendo amplamente considerado um modelo de estabilidade transfronteiriça. Então, em 2025, as negociações de repente estagnaram. O tratado que sustenta o sistema está em limbo, justamente quando o sistema físico para o qual foi criado se torna irreconhecível. O momento é crucial porque tratados sobre água não funcionam isoladamente. A Bacia do Colômbia fornece grande parte da energia hidrelétrica dos Estados Unidos, além de áreas agrícolas e rotas essenciais de transporte de carga. Enquanto isso, grande parte do controle a montante está no Canadá. O acordo baseou-se na suposição de que o rio seria previsível. Essa suposição está começando a ruir. O estranho é que o sistema ainda parece saudável por fora. Os reservatórios estão próximos dos níveis previstos. Principais barragens seguem liberando água. Em grande parte da bacia, o fluxo do rio permanece próximo das médias históricas, mas a aparência de estabilidade está se tornando cada vez mais frágil. O que parece saudável é justamente o que o coloca em risco. O bônus glacial continua chegando. O gelo está derretendo mais rápido do que está sendo reposto, e esse derretimento extra está aparecendo como água extra nos rios. A mesma perda, que causará escassez no futuro, por enquanto, está escondendo esse problema. Também havia um prazo rígido escondido no tratado original. Em setembro de 2024 expiraram as provisões de controle de enchentes garantidas por 60 anos. Quando isso aconteceu, o sistema passou para um protocolo de gerenciamento de enchentes caso a caso, que nunca foi projetado para suportar todo o peso da variabilidade moderna. É uma estrutura construída para um rio completamente diferente. A senadora Maria Cantwell, de Washington, alertou que o aumento das tensões comerciais pode colocar em risco todo o acordo do Rio Columbia. Enquanto isso, a Administração de Energia de Bonneville encaminhou os pedidos de comentário ao Departamento de Estado, e o Departamento de Estado permanece em silêncio publicamente há meses. O que importa não é quanta água está visível no sistema agora. É se as regras que o governam ainda correspondem à forma como ele se comporta quando a pressão retorna. Os hidrólogos têm um nome para esse ponto de virada: pico hídrico. É o momento em que um rio alimentado por geleira atinge seu fluxo máximo antes de começar a diminuir de vez. Quando uma geleira está em equilíbrio, libera quase tanta água quanto recebe de neve. Porém, com o clima mais quente, esse equilíbrio se perde. O gelo, que levou séculos para se acumular, começa a derreter mais rápido do que pode ser reposto. E por um período de tempo, isso, na verdade, aumenta o fluxo do rio. A água extra do degelo se soma ao escoamento sazonal normal. Então, os rios ficam mais cheios, os reservatórios parecem mais cheios, e todo o sistema é alimentado por um aumento que pode durar décadas. Então, o sistema cruza um limite. A geleira encolhe além do ponto em que pode sustentar esse volume extra. A fase de bônus termina, e o que vem depois não é um retorno ao normal. É uma queda para um novo patamar, que é mais baixo e menos previsível do que qualquer coisa para a qual a infraestrutura foi projetada. Em 2026, o oeste dos Estados Unidos está em meio a esse aumento. Algumas bacias menores já passaram do seu pico. Sistemas maiores, como o Columbia e o Missouri, devem atingir o pico em algum momento entre as décadas de 2030 e 2050. O ano exato depende da bacia hidrográfica.
regras dos reservatórios, contratos de irrigação e cronogramas de hidrelétricas ainda se baseiam na história recente. Essa história recente parece uma abundância, mas está inflada por décadas de água do degelo extra que não vai durar. Uma fase anormal é tratada como permanente. As agências federais entendem isso. O Bureau of Reclamation já afirmou em linguagem técnica que a antiga suposição não é mais válida. Essa ideia é considerada obsoleta, mas nada ajusante foi atualizado. Tudo ainda está ancorado nesses mesmos registros históricos. Mudá-los significaria reabrir de uma só vez décadas de acordos legais e políticos. Então, em vez disso, o sistema funciona com uma contradição que não pode reconhecer formalmente. O Milk River Project gastou 70 milhões de dólares para trocar tubulações que atendiam contratos firmados sob as regras antigas. Os mesmos distritos que detêm direitos prioritários em 2026 continuarão com eles em 2040, quando a água talvez já não esteja mais lá. Na bacia hidrográfica vizinha, o projeto de irrigação Flathead enfrenta grande defasagem de infraestrutura. No início da década de 2020, instalaram novas bombas projetadas para fluxo máximo. Mas se esse aumento já é exceção e não regra, esses sistemas não se adaptam a isso. Eles continuam preparados para um rio maior. A BPA está na mesma armadilha. Ela firma contratos de venda de energia para décadas. A última rodada considera a produção hidrelétrica compatível com a dos últimos 30 anos. Esses 30 anos incluem um aumento, mas os próximos 30 quase certamente não incluirão. Até mesmo os pequenos atores estão presos. Credores rurais em Montana e no norte de Idaho concedem empréstimos operacionais baseados nos valores das terras agrícolas, que dependem das condições atuais de fluxo. A garantia por trás dos empréstimos depende da entrega constante de água. Quando a entrega é cortada, a garantia perde valor e as carteiras de empréstimos caem junto. Bancos regionais e programas federais de crédito não viram isso como risco real. O que deve suprir essa lacuna quando terminar? As agências que administram as barragens sabem o que está por vir. A estratégia climática do Bureau of Reclamation reconhece abertamente que os registros históricos não descrevem mais as condições futuras. O Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos fez projeções com ajuste climático para o sistema do Rio Columbia. Os escritórios regionais encomendaram estudos de impacto em toda a bacia para entender o que uma hidrologia em mudança significa para as operações locais. Mas nenhum deles reescreveu as regras de operação. Por quê? Porque mudar as regras ameaça a posse. Todo direito prioritário à água no Oeste é um pedaço de papel que só funciona se o sistema por trás dele permanecer consistente. No momento em que a base muda oficialmente, esses papéis se tornam contestados. E todo mundo no sistema sabe disso. Então, a ciência avança em relatórios internos e cenários climáticos, mas o sistema voltado para o público não acompanha esse avanço. As decisões ainda seguirão a estrutura antiga, porque mudá-la desencadearia disputas que nenhuma agência quer ser responsável por enfrentar. Isso cria uma realidade dividida dentro das instituições. Uma versão do Rio existe em modelos e previsões, outra existe em licenças e contratos, e é essa segunda que ainda governa o que realmente é construído, financiado e entregue. Não porque a informação esteja faltando, mas porque agir sobre ela de uma só vez quebraria muitos acordos de uma só vez. A Lei de Segurança Hídrica do Norte de Montana está agora tramitando no Congresso. Ela propõe US$ 1,5 bilhão em financiamento adicional para o projeto Milk River. O projeto de lei trata de canais antigos, barragens com problemas e armazenamento. Ele não aborda o que essas estruturas reconstruídas irão fornecer. O gelo não consegue mais servir de amortecedor no fim do verão. O Corpo de Engenheiros do Exército enfrenta o mesmo problema, mas em outra área do sistema. Ele gerencia o controle de enchentes em grandes bacias hidrográficas. Já sabe que os antigos padrões de enchentes não se mantêm, como antigamente. Por causa da burocracia, nada anda. O sistema segue operando, mesmo com seus administradores percebendo mudanças no solo. Quando o descompasso surgir, não será em todos os lugares simultaneamente. Vai aparecer primeiro em algum lugar específico. Todas as projeções do fluxo pós-aumento apontam para a mesma direção. As bacias alimentadas pelo gelo remanescente do parque terão queda de vazão. Entre a década de 2030 e a de 2050, a vazão de base no verão cairá drasticamente e não retornará.
O ano pode ser debatido, mas a direção certamente não. Nenhum deles inclui um cenário em que essa água volte. Nenhum contrato importante foi feito prevendo uma queda permanente. A jusante, as próprias barragens nunca foram projetadas para uma queda permanente. O reservatório Hungry Horse foi feito para variações sazonais, não para perda de afluência no longo prazo. Quando os níveis de água caem demais, o sistema deixa de funcionar como um amortecedor e passa a funcionar como uma restrição. As turbinas perdem eficiência e param de produzir. E além da infraestrutura, o padrão se repete na agricultura. Regiões inteiras se expandiram com base na premissa de vazões elevadas e sustentadas. Terras foram convertidas, dívidas foram assumidas e a produção foi ampliada para acompanhar um regime hídrico que já está desaparecendo. Nada disso se ajusta em tempo real. Então, quando a mudança finalmente acontecer, ela não virá como uma correção em todo o sistema. Ela chegará como uma série de falhas locais, fazenda por fazenda, distrito por distrito. Agora, todos estão procurando água em outros lugares, e pode ser que ela não esteja lá. Realmente não existe um plano B, não na escala necessária. A subsistência de inúmeros fazendeiros, agricultores, tribos e até o futuro da economia de IA depende do rio Columbia. Eles achavam que o fluxo era infinito. Não é. Tem data de validade. O Bureau of Reclamation sabe o que é. A BPA sabe o que é. As empresas que assinaram os contratos quase certamente sabem o que é. Ninguém declarou isso publicamente. Não há nenhum sistema de armazenamento financiado grande o suficiente para substituir a função de amortecimento que o gelo antes oferecia de graça. Projetos de lei no Congresso focam em canos antigos, não no déficit de produção após o pico na bacia. Não existe um acordo internacional que ajuste as cotas conforme o fluxo físico diminui, pelo menos não em sua forma atual. Na Reclamation ou no núcleo, não há regras que ativem novas construções mesmo com alerta vermelho nos modelos de longo prazo. As estratégias continuam no sistema atual: irrigação de maior eficiência, expansões modestas de reservatórios, melhor previsão e conservação pelo lado da demanda. Tudo isso ajuda um pouco, mas nada disso substitui o armazenamento que o gelo fornecia de graça. Comparado a outras regiões, o que se destaca no sistema do norte não é só a pressão, é a falta de resposta visível. No sudoeste, a crise é pública há anos. Nevada reconstruiu todo o seu modelo de conservação em torno da escassez. O uso de água ao ar livre é rigidamente restrito. A vegetação ornamental foi sendo retirada quarteirão por quarteirão. Cidades como Las Vegas transformaram a redução do uso de água em um projeto cívico visível. Em todo o Arizona e Califórnia, a resposta continua em andamento. Limites ao uso de água subterrânea, cortes obrigatórios, terras em pouso e debate constante sobre quem terá menos e quando. Novas indústrias precisam justificar sua demanda diante da oferta em queda. O problema é debatido abertamente, sem tentativas de ocultação. Partes do setor agrícola da Califórnia já foram orientadas a reduzir atividades. Nos subúrbios do Arizona, os limites de bombeamento ficam mais rígidos a cada ano. Até mesmo os esforços emergentes de extração de lítio no sudoeste refletem a mesma realidade. O estresse hídrico está sendo tratado como uma restrição fundamental. Mas mais ao norte, o sinal parece bem diferente. Nas bacias alimentadas pelo Glacier National Park, a pressão existe, mas é mascarada pela sazonalidade. O aumento dos fluxos manteve os sistemas aparentemente estáveis, apesar das bases frágeis. Os canos seguem levando água e os contratos sendo cumpridos. Os tratados ainda são redigidos como se nada fundamental tivesse mudado. Por isso, não há grandes campanhas públicas de conservação em lugares como Great Falls. Não há restrições estaduais de irrigação em Idaho, apenas pequenos limites locais, como controles mais rigorosos em novas conexões de irrigação em partes do Flathead, em vez de um debate público mais amplo sobre o problema. A urgência já está presente nos dados, mas na prática parece que tudo está normal. A maior dificuldade para as comunidades afetadas é que as pessoas mais expostas têm menos voz. Os produtores de trigo do condado de Phillips não assinaram o Tratado do Rio Columbia. Fazendeiros próximos a Haver não aprovaram os contratos de Hungry Horse. Membros da reserva Blackfeet não votaram no Tratado das Águas de Fronteira. Serão os primeiros a pagar quando a água atrasar e também os que mais sofrerão com isso.
Fazendeiros como Joe Kipp e Terry Lenny Zink já estão vivendo o que acontece quando o gelo desaparece. Por gerações, a neve e as geleiras alimentaram riachos, mantendo os pastos verdes e ajudando fazendeiros a suportar o calor de agosto. Lenny Zink viu sua terra se transformar em poeira meses antes do que costumava acontecer. Sem a água fria das montanhas nos canais de irrigação, a grama para de crescer. Quando ela some, tudo começa a desmoronar. Joe Kipp viu as aguadas secarem e os riachos diminuírem até quase desaparecerem justamente quando o gado mais precisa deles. Fazendeiros estão sendo obrigados a tomar decisões impossíveis. Ou eles vendem o gado antes da hora, ou gastam milhares transportando água para terras que antes forneciam de graça. Isso não é só sobre pecuária. Para a nação Blackfeet, trata-se de manter um modo de vida que existe aqui há gerações. Então agora eles estão se adaptando enquanto isso acontece. Eles defendem seus direitos de uso da água, restauram áreas úmidas e constroem estruturas similares a represas de castores para desacelerar o escoamento e reter a água antes que ela desapareça. Porque na reserva Blackfeet, o derretimento do gelo das geleiras não é uma história distante sobre o clima. Já está mudando quem pode permanecer na Terra. As 26 geleiras nomeadas que ainda existem dentro do parque são vitais, e se elas ainda estarão lá em alguns anos, é algo em debate. É um assunto altamente subjetivo. Está claro que as geleiras encolhem quando o derretimento no verão supera a neve do inverno. Muito disso está nas mãos da natureza, do aquecimento global e do aumento das emissões de gases do efeito estufa. Você também pode achar importante notar que elas não são a única fonte de água da bacia, mas nunca foram. O volume de água do degelo é pequeno comparado ao acúmulo de neve sazonal e ao lençol freático, mas liberam água nos meses em que nenhuma outra fonte libera. Nenhum projeto substitui essa função de liberar água na hora certa. Não se resolve esse problema apenas com dinheiro. Se a temporização falha, tudo ligado à água do verão falha também. Os rios não vão entrar em colapso de uma vez. Eles falharão exatamente nos meses em que mais são necessários, julho e agosto, o período mais quente do ano, quando os campos precisam de água e cresce a demanda por energia. E isso cria uma pressão por soluções. Enquanto o aumento continuar, ainda há espaço para agir, tempo para recompor a capacidade de armazenamento e ajustar as expectativas. Mas essas escolhas são lentas e caras, e continuam sendo deixadas de lado por emergências que parecem mais imediatas. Um sifão com defeito, uma barragem danificada, uma disputa judicial sobre alocação, mais uma rodada de reparos. Cada um é tratado separadamente. Nenhum deles remete à mudança maior por trás de tudo. Assim, o sistema segue ocupado, não por estar preparado, mas por sempre consertar o que acabou de quebrar. Essa é a armadilha. Quanto mais tempo as coisas continuam funcionando, mais normais elas parecem. E quanto mais normais elas parecem, mais difícil fica justificar mudar tudo. Quando a mudança se torna óbvia no dia a dia, as opções fáceis já desapareceram. A infraestrutura ainda estará lá. Os acordos ainda estarão em vigor. Mas as condições para as quais foram construídos não estarão mais lá. A história sempre volta a um fato central. O gelo no Glacier National Park não é apenas paisagem. Ele fez parte do sistema hídrico do Oeste desde que começaram a medi-lo como algo confiável o suficiente para construir todo o resto em cima. Mas nunca foi. As agências federais planejaram em cima disso. Escritórios de recursos hídricos, negociadores de tratados, credores, concessionárias e gestores municipais fizeram o mesmo. Agora, percebe-se que o gelo não está só diminuindo. É que grande parte do que foi construído rio abaixo dependia disso sem reconhecer esse fato. Agora o sistema está chegando ao limite e não há um plano de contingência para aquilo que se pensava ser permanente. Obrigado por acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MapPack.